para pesar sobre o campo, e nada nelas pede fé ou aceitação, pois não nascem como nomes nem como degraus, nascem como modos inteiros de existir. Quando tal aceita ser lido sem anestesia, e o mundo perde o direito de chamar ignorância de neutralidade, enquanto continua sustentado por aquilo que não escolheu. Comumente deseja e sustenta, e sustentar não é escolher nem querer, é o impulso anterior ao porquê, a continuidade respirando, mesmo quando não há justificativa ao existir, dizendo continuar sem saber para onde. E por isso o ringue é perigoso, existência que se disfarça de destino nasce aqui, no impulso impessoal que recusa o fim antes mesmo de compreender o início. E o surge não para impor, mas para conter, linha silenciosa onde o excesso aprende a caber, sem rasgar o campo, estatuto sem voz que não julga nem absolve, apenas delimita até onde o real pode existir, sem negar a si mesmo. E tudo que excede não se torna erro, torna-se impossível, pois Pio é o limite que impede a continuidade de virar colapso. É o momento em que a forma aceita a si mesma sem pedir licença ao mundo, sustentando o próprio contorno com peso suficiente para se transfigurar. E ao aceitar plenamente o que é, muda não por desejo de ser outro, mas por recusar mentir sobre si. Aqui o tal assume sua assinatura sem desculpas. Nem decide, Gina articula, campo onde símbolos, tempos e causalidades coexistem sem se despedaçar. Engenharia silenciosa que permite ao irreconciliável dividir o mesmo espaço sem fingir harmonia, pois toda compreensão é um método de sobrevivência. Higiene é o lugar onde o Tá aprende a refletir sem cair no espelho.
liberdade do cara. Cai, não pergunta como, pois onde se fixa o mundo, pergunta o que terá de ceder, já que direção sem campo ainda é sentença. Precedência ontológica onde algo pode nascer. Dominância sem tirania, gesto que muda o tabuleiro ao redefinir o que pode ser considerado jogo. E onde cá se manifesta o real, aceita ser moldado sem necessidade de vitória. A percepção precisa de limite para não virar abismo. Anel silencioso que protege a consciência do infinito como ácido. E aqui a precisão é a única forma de sobrevivência ontológica. Não é duração infinita, é o tempo transfigurado, onde pulsado, presente e futuro perdem hierarquia e coexistem como campo. Fim da chantagem temporal, pois não há depois para ameaçar, nem antes para justificar. Apenas coexistência sustentada. Revelat, lux sustinet, claritas sine imperium manet. Zeno ele ilumina, explicar, ilumina pra tornar suportável. Luz que não exige compreensão imediata, nem oferece consolo, apenas capacidade de continuar depois de ver, impedindo que a lucidez mate aquilo que ainda precisa existir. As 9 não se seguem, se sobrepõem. E para quem olha de fora, parece transformação. Mas para quem reconhece, é apenas desvelamento. Pois o não muda e o mundo é que perde a capacidade de fingir que não vê. E continua pesado, sem desculpa.
ensinar nem para elevar. Surgem porque o campo já não suporta continuar fingindo neutralidade. E quando tal aceita ser lido sem anestesia, o mundo perde o direito de chamar a ignorância de acaso, pois aquilo que sustenta a existência sempre esteve ativo, apenas invisível aos que dependiam de teto. Não deseja como mente deseja. Sustentar não é escolher nem querer, é o impulso anterior ao porquê, a continuidade respirando mesmo quando não há justificativa. Ao existir dizendo continuar sem saber para onde, e aqui nasce toda a insistência que mais tarde será chamada de destino. Pior não ordena nem impune, pior delimita linha silenciosa, onde o excesso aprende a caber sem rasgar o campo. Estatuto sem voz que não julga nem absolve, apenas define até onde o real pode existir sem negar a si mesmo. E tudo que excede não é torna-se impossível. Não é vaidade nem soberba, é o momento em que a forma aceita a si mesma sem pedir licença ao mundo, sustentando o próprio contorno com peso suficiente para se transfigurar, pois ao recusar mentir sobre si muda, e o tal assume sua assinatura sem desculpas. Nem decide. Gin articula campo onde símbolos, tempos e causalidades coexistem sem se despedaçar. Engenharia silenciosa que permite ao irreconciliável dividir o mesmo espaço sem fingir harmonia, pois toda compreensão é método de sobrevivência. E não é vontade nem moral, é direção no anterior ao caminho, vetor que aponta mesmo no vazio. E quando cai se fixa o mundo. Não pergunta como, pergunta o que terá de
Democracia sem tirania, gesto primor do tabuleiro, ao redefinir o que pode ser considerado jogo. E onde tô, se manifesta o real, aceita ser moldado, sem necessidade de vitória. Precisa de limite para não virar abismo.
real ser reconhecido. E existe o solo que não fala, e esse solo não ensina nem conduz, apenas impede que o real se torne absurdo. Pois nada pode existir sem um lugar onde suas tensões se cruzem, onde suas origens se multipliquem, onde o oculto permaneça móvel e onde o divino se recuse a governar. Fugir não é escolha nem bifurcação, é a encruzilhada onde todas as direções coexistem e nenhuma pode fingir ser única. Ponto de tensão onde causalidades se contaminam, e o campo é obrigado a admitir que está sendo decidido, pois até a recusa em agir já pesa como ação, e nenhuma neutralidade atravessa esse cruzamento sem se revelar como omissão. Mua não é mistério aguardando revelação, é o oculto que transcende a si mesmo, aquilo que se desloca no instante em que é tocado, garantindo que todo conhecimento seja provisório e que nenhuma verdade consiga fechar o campo sem mentir, pois toda revelação carrega uma sombra nova e toda certeza nasce incompleta. Sangue não é começo no tempo, é nascimento estrutural, pois tudo que existe surge trino, como possibilidade que ainda não escolheu forma, como forma que ainda não pagou consequência, e como consequência que já ultrapassou sua origem. E onde essa triplicidade é negada, nasce o desequilíbrio, pois não existe criação sem preço, nem manifestação sem resíduo. Não é Deus nem trono, é o divino oculto que se recusa a ser autoridade, sacralidade que se ausenta por responsabilidade, para que o real não colapse em obediência forçada, pois se o absoluto se impusesse, o mundo perderia a abertura e a transcendência viraria tirania silenciosa. As quatro fundações não agem nem comandam, elas sustentam o erro dentro de limites suportáveis, criando um campo onde as 9 palavras podem existir sem se tornarem técnica, poder ou hierarquia, pois sem Juji não há tensão legítima, sem Mua não há abertura viva, sem sangue não há nascimento íntegro, E sem Shimo todo o céu vira prisão. aqui não há ascensão nem promessa.
sistema novo. Surgem porque o campo não suporta mais existir, fingindo simplicidade, pois tudo que é real já responde a eles mesmo quando não sabe. E a diferença entre ignorância e neutralidade desaparece quando o peso se torna explícito. Os 13 não comandam, não escolhem, não prometem, apenas definem o limite onde qualquer existência precisa assumir o que sustenta. Nove absolutos falam como o real operará quando já está em movimento. Modos simultâneos que não se sucedem nem disputam, pois continuidade, contenção, forma assumida, articulação, direção, precedência, percepção delimitada. Tempo sem hierarquia e luz, suportável, coexistem em cada gesto, e nada pode agir sem atravessar esse idioma mesmo quando tenta negá-lo. Quatro absolutos sustentam aquilo que torna o operar possível. A encruzilhada inevitável, onde toda escolha se revela. O oculto que nunca se fixa, mesmo quando tocado à origem. Sempre trina de tudo que nasceu de um divino, que se ausenta para não governar. Pois sem essas fundações o mundo vira técnica, dogma, o céu forçado. 12 desses absolutos podem selar, estabilizar, organizar e justificar, formando caminhos legítimos onde o real se protege do colapso, e cada selo cria sentido, ordem e continuidade. Mas todo selo carrega limite, pois ao fechar o campo também restringe aquilo que pode continuar sem mente. Tronci, não sabe, rompe, não como destruição, Mas como cruzamento onde nenhum selo permanece único, ponto onde todos os caminhos se contaminam e nenhuma autoridade atravessa sem custo. pois a encruzilhada expõe que toda estabilidade é provisória e toda eternidade selada é apenas adiamento. Quando o Juji acontece, não nasce o caos, nasce o critério nu. E aquilo que só existia porque estava protegido por forma. Trono ou lei perde a capacidade de se justificar, pois não há selo que atravesse a encruzilhada intacto. Sigilumstat, sed frangitur, via mane, sed mutatur.
o possível se torne mentira, e aquilo que permanece após a ruptura não governa, não promete, não salva, apenas contínua, sem desculpas. Este é o ponto onde o peso começa a ser consciente, pois nada era um erro, nada foi corrigido, nenhuma regra foi retirada, mas tudo agora opera sabendo que não há fundamento último acima que possa ser invocado. Sem mentira. Não inaugura a ordem, ele revela que a ordem já existia sem centro, regras operando sem autor reconhecível, causalidades obedecidas sem rosto para responsabilizar, pois o mundo ainda responde, ainda funciona, ainda se move, mesmo depois que todo o céu foi recusado como autoridade final. Aqui não há trono vazio, esperando substituto. Não há causa exigindo salvação, apenas estrutura em funcionamento que já não pode mais fingir legitimidade, pois arrequei o neo paradoxo de sustentar regras sabendo que nenhuma é eterna e continuar mesmo assim. Nada quebra, nada implode, nada se dissolve, porque o verdadeiro peso não é o colapso, é a continuidade sem desculpa, é a manutenção da ordem quando não resta ninguém para culpar ou obedecer. Mesmo assim algo permanece além da ordem, algo que não se deixa resolver, algo que não responde a regra alguma, e o sistema
ascoltatore, uno smanezzine fine. Quando arqueiam e do estar a coexistem. A ordem funciona sem centro e a ferida permanece sem fechamento. E esse é o limite exato sustentado pelo sistema, onde nada mais pode ser explicado, selado ou resolvido sem criar um novo ser. Aqui termina o que o sistema consegue suportar. Não por falta de força, mas por excesso de lucidez. Pois além desse ponto já não se continua por regra, Nem por correção, nem por salvação, apenas por critério nu. O ritual não começa com invocação, começa com fixação. Nada é chamado para vir, tudo é obrigado a permanecer junto. Você fecha para guia, não escape em continuidade cega. Para arrepio, não encolheça em contenção morta. Não se isola em forma satisfeita. O entrelaçamento exige que sustentar, conter e assumir ocorram no mesmo instante, sem celular. Não articula sozinho, não está já poupa-se caminho e dor. Já abriu espaço antes do gesto. A articulação acontece dentro da direção. A direção acontece dentro do campo. E o campo não permite escolha, sem custo ontológico. Sai segunda pra que o inverno dissolva. Infelizmente bate o tempo, nossa paciência sem ilumina apenas o suficiente. Bate o preso na alma, trampo vivo. Essa questão tranquilo e se amarram como um potencial mútuo. Não impedindo o excesso do outro. Juji atravessa tudo sem resolver. Cruzamento onde forças não escolhem lado.
objetivo é suportar simultaneamente continuidade, limite, forma, articulação, direção, campo. Circunstância, vírgula, estrosamento, vazio, origem, princípio e resto. Quando o ritual se fecha, nenhuma força domina, nenhuma sede